Tem um evento que eu gosto muito, que eu já fui há 3 vezes, que é o Going Global, que é em, em Londres, ali em novembro, que é um evento que ele é relativamente pequeno, tem 8.000 pessoas, mas é um evento para negócios internacionais. Então, teoricamente, eu não vendo para brasileiro, eu busco compradores internacionais. É um evento que eu gosto muito de ir. Ano passado eu não consegui ir, né? E esse ano eu acabei indo no South by Southwest, que é um evento em Austin, no Texas, nos Estados Unidos, e que eu vou falar sobre ele um pouquinho mais na frente. Nessas idas, nesses eventos internacionais, eu sempre busco compreender o ecossistema de inovação das regiões, né? Então, eu visitei, e de vez em quando dou revisitada, já fui a Londres, a Paris, o próprio ecossistema de Portugal. Há 2 anos atrás, eu fiz um T de cabeça para baixo, vamos dizer assim, né? Eu fiz Boston, Nova York, Washington, São Francisco, Nova York de volta. Foi muito importante. É importante a gente estar vendo como é que é o desenvolvimento desses hubs de inovação, como é o amadurecimento que estão sendo obtidos, né, com aprendizado. Eu sempre gosto de dizer, sei lá, o filho mais velho ele é bom porque é aquele que desbrava, né? Então, ele talvez receba mais na cabeça, aprenda mais com dor e tenha, vamos dizer assim, mais casca. Mas o segundo filho, ele também tem outra vantagem. A vantagem dele é que ele acaba vendo o que o mais velho apanhou e já não apanhando igual. Ele vai ter outras surras, né? Que também vai transformar ele em cascudo, né? E aí, dentro disso, o meu olhar sempre é esse. Deixa eu entender o que está acontecendo em outros ecossistemas para poder trazer para outros ecossistemas, sendo do Brasil ou não, esse amadurecimento. Claro que sempre tem a ver com cultura de cada lugar. Aqui no Brasil, a gente culturalmente, a gente é extremamente avançado em termos de digital, de tecnologia, mas não achem que o Brasil está aqui embaixo. Vamos dizer assim, o consumidor brasileiro é voraz no consumo de tecnologia. Em outros países não tem isso, em outros países o pessoal normalmente é mais conservador, é mais desconfiado. Portugal mesmo apesar de ter o Web Summit lá há 10 anos, eu sinto que a sociedade portuguesa ainda não atingiu toda a sua plenitude digital que ela poderia com todo, vamos dizer assim, os recursos tecnológicos que eles têm. Mas tem muito a ver com a questão cultural, né? Essas coisas. E, recentemente, agora, que eu vou deixar para o finalzinho, falar sobre o South by Southwest. Então, toda essa minha jornada, né? Inclusive aqui no Brasil, vou até... Florianópolis é um ecossistema que eu gosto muito, que vira e mexe eu estou lá. Recife, eu estou devendo ali, porque eu não vou há algum tempo, mas não sei se esse ano eu vou conseguir, porque eu já tenho outras agendas mais busco ir lá, né? São Paulo, indiscutível, né? E Minas Gerais. São ecossistemas que eu estou sempre acompanhando, e o próprio Rio de Janeiro, né? Que eu estou sempre acompanhando e tenho buscado inspiração e tenho buscado também, se possível, contribuição, né? E aí, dentro disso, o South by Southwest, eu tenho... Sabe aquela lista, 10 lugares de você visitar antes de morrer? Eu tenho 10 lugares, 10 ambientes ou eventos de inovação que eu tenho que ir antes de morrer, né? Então, esse ano, depois de 3 anos, eu consegui dar o check dos South by Southwest. Por que 3 anos, né? Realmente é um evento que ultimamente ele tem se reposicionado.
Ele era um evento de 10 dias, ele era um evento focado muito para a indústria criativa, muito para a educação, e nesses últimos 3 anos ele está se reposicionando. E aí você faz uma comparação, né? Aqui no Rio a gente fala de eventos de 50.000 pessoas, o Web Summit fala de 72.000 pessoas, eu estou falando do evento que envolve 300.000 pessoas. Então, é um soco no estômago, né? Até porque é um evento que esse ano também eles diminuíram, normalmente era de 10 dias, eles diminuíram para 7 dias, e eu acabei ainda, né, resolvi acompanhar uma missão executiva, né, que eu acho muito importante. Já fiz várias missões, já participei de várias missões, já apoiei várias missões. O que são as missões executivas, né? É você ir no ecossistema e entender como esse ecossistema funciona, conhecer quem são os atores do ecossistema, conhecer como é a jornada desse ecossistema para servir de inspiração para as nossas jornadas, né? E aí eu acabei entrando junto com uma missão do Cidades Inteligentes, que é um pessoal lá de Florianópolis, Cidades Inovadoras, que é um pessoal lá de Florianópolis, em que a gente conseguiu fazer uma agenda, antes do evento começar, de 12 visitas técnicas, 18 visitas técnicas. Então, ainda, a pessoa que faz a curadoria, a gente brinca que ele é o prefeito de Austin dos brasileiros, porque ele conhece desde o cara que é Uber até o alto executivo brasileiro que está numa empresa de tecnologia de alto impacto, né? E ele simplesmente conseguiu fazer uma agenda, pensa em todas essas empresas, Tesla, IBM, Meta, quem mais, meu Deus? Cognition, e aí eu vou fazer a abertura, né? Cognition, vamos dizer assim, me decepcionou o futuro da minha vida, minha aposentadoria. Que a minha aposentadoria, aos 80 anos, eu ia voltar a programar, eu ia conhecer as linguagens novas que tem, e aí me deparo com a Cognition, que é uma empresa de engenharia de software. Simplesmente ela faz os softwares que fazem os agentes de inteligência artificial. E aí eu descobri o seguinte: eu não preciso mais aprender programação, né? Eu venho de uma época que tecnologia era um bicho-papão. E hoje em dia, gente, a tecnologia é uma coisa que às vezes a gente nem sabe que está usando tecnologia, né? E que é uma coisa que está intrínseca no dia a dia da gente, no nosso dia a dia profissional e pessoal, e ela está cada dia mais amigável. Tem uma palestra que uma vez eu fiz sobre o futuro do trabalho, e isso deve ter uns 4 anos, né? E, na verdade, o que se estava explorando é o que vai acontecer, né? Não necessariamente quem vai tomar o lugar de quem, mas sim como que vamos dizer assim, a força de trabalho vai se adequar no mundo, né? Então, do estudo que eu fiz na época, eu não lembro de onde é que eu obtive a fonte exatamente agora, né? Vão ter 3 tipos de trabalhadores. Trabalhador que trabalha com a mente, não vai ter jeito, então, psicólogos, terapeutas, coaches, toda essa gama. Os trabalhadores que trabalham com o corpo, não que eles não vão ter ajuda de uma tecnologia, mas o contato, né? Alguns trabalhos realmente têm. E o trabalhador que vai se relacionar homem-máquina, que é onde eu acredito que vou me aposentar e vou me encaixar. É realmente lidar com as máquinas. Como que vai se lidar com as máquinas? Como se vai programar as máquinas, como se vai governar, em termos de governança, as máquinas, né? Como que vai ser essa relação humana com as máquinas. Então, já entendi que minha aposentadoria vai ser por essa jornada, já estou de olho aí como é que eu vou aprender a me relacionar com as máquinas, né? Mas aí, voltando, né? E aí, o que aconteceu, que isso é importante.
Independente se você vai atuar lá fora, se sua empresa vai atuar lá fora, é importante você entender os cenários. Como eu falei lá atrás, primeiro, hoje em dia, nada te garante que um concorrente seu, que é lá de fora, vai entrar e vai tentar dominar o seu mercado. Tem um texto que eu já fiz, mas nunca divulguei, que é o Viking Expatriado. O Viking Expatriado, lembrando os vikings, ele entra no seu território, bagunça tudo, e por que ele é expatriado? Porque ele vai continuar. Então, normalmente, ele vem, tira todo mundo da zona de conforto, define novas regras de negócio, e ele vai continuar lá. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar ciente, que sempre a tendência que vai acontecer. E a outra coisa que eu não estou falando nem na atuação internacional, outra coisa que eu falo muito também, que é importante, gente, cada dia mais não existem fronteiras. Então, o consumidor, pessoa física e pessoa jurídica, está viajando, ele está tendo posicionamentos de consumo. Quando ele volta para o mercado dele, coisas que ele viu lá fora, ele vai querer aqui. Ou o concorrente vai vir para cá, ou você vai melhorar a prestação de serviço, ou criar um outro produto para aquele consumidor estar consumindo aquele produto, porque é fato que ele vai querer consumir. Então, essa é a importância de você estar fazendo missões internacionais, entendendo como o consumidor está funcionando, pessoa física e pessoa jurídica. Eu gosto de deixar bem claro, porque muitas vezes você, como pessoa física, você se comporta de uma forma, e como pessoa jurídica, você se comporta de outra forma. E eu gosto de dar um exemplo seguinte: nem todo mundo que trabalha na indústria de tabaco é fumante, mas quem trabalha na indústria de tabaco não necessariamente é contra o tabaco. Então, existe um comportamento de pessoa jurídica, cultura da empresa que você trabalha, regras do setor que você trabalha, que não necessariamente são os valores exatos do seu comportamento como pessoa física. Bom, mas voltando lá nas missões e no conhecimento de ecossistemas, né? de inovação. Então, aí voltando na questão das missões, é importante você ter isso. Então, a gente fez 18 agendas, correndo, que nem de manhã, de tarde, de noite, tinha gente jantar, conversamos com um executivo da Tesla. Gente, foi tanta... Fomos Ixi, me esqueci o nome, na Claude. Gente, a gente, na Cloud Fair, a gente assim, realmente deu uma geral. O que foi importante dessa missão? Executivos brasileiros contando. Fomos na Amazon, na AWS, na Whole Foods, que vai vindo. Né? Executivos brasileiros em posições-chave nas empresas, trazendo, de acordo com a nossa cultura, né? Falando a nossa linguagem, como que essas empresas têm, como é a estrutura organizacional dessas empresas, como que são os desafios de inovação dessas empresas, como que empresas internacionais, né, de impacto tecnológico, de alto impacto tecnológico, elas têm uma, vamos dizer assim, uma velocidade, uma rapidez que tem que ser percebida. É claro que a gente, não, sim, eles têm tudo, mas com que detalhe? Essas informações foram muito interessantes para a gente, entendeu? A gente entender como é que funciona, as estratégias. Puxa, o pessoal da AWS nos recebeu e montou uma dinâmica de como que a AWS toma as decisões estratégicas. Então, qualquer funcionário, qualquer colaborador pode levar uma ideia, eles colocam uma espécie de um paper, quais são os tópicos importantes, o que são, o que é relevante. E de uma reunião, vamos dizer assim, de um grupo, está aqui, vamos apostar nessa sua ideia, com base nisso. Uma palavra de ordem que está muito atual é arriscar. Existem riscos baixos e existem riscos altos, mas você tem que arriscar. Você tem que... A própria minha ida do SXSW foi uma arriscada, né? Porque, na verdade, o que acontecia? Eu já estava há
3 anos, né? Acho que ano passado, ano retrasado, errei a data, e quando eu fui buscar para poder ir, os hotéis estavam caríssimos. Eu acabei fazendo uma outra coisa, né? E esse ano, na verdade, eu ia para Portugal. E aí não deu certo, e eu estava aqui no Carnaval, e aí aparece ali a gente no Instagram. Eu falei, o universo está conspirando, vou fechar agora. Fechei agora no Carnaval, que é menos de um mês do evento, né? O evento começou no dia 12 de março. E aí eu fui, cara e a coragem, fui nessa missão. Era confortável porque eram pessoas, eu não conhecia ninguém que estava na missão, mas foi excelente, né? E depois dessa, vamos dizer assim, desse embebedamento do ecossistema, fomos também na prefeitura. Um tema que eu gosto muito, que eu já tentei explorar aqui para o Rio de Janeiro, é a questão das cidades irmãs. Tivemos um café da manhã com o escritório da prefeitura, que é especializado em cidades irmãs. É um tema que eu acho que é importante para o estado do Rio de Janeiro, e que a gente tem que estar desenvolvendo essa mentalidade. Cidades irmãs, tanto nacional como internacional, principalmente internacional. Eu acho que é um movimento interessante. E aí começou o evento. Então, o evento, ele realmente me surpreendeu. Eu diria que, quando eu voltei, eu uso a palavra destruída, porque foi literalmente como eu estava, e olha que eu tenho energia do cão, mas estava destruída. Porque depois de uma semana de 18 visitas, a gente entra num evento que começa às 9, às vezes 10, né, as palestras, e vai até às 5 da tarde, vírgula, aí tem as ativações. Ativações são casas de outros países, são experiências que as empresas colocam. Então, como é que foi em Austin, né? No passado, eles tinham um centro, que era onde era feito, e esse ano, desde o ano passado, se eu não me engano, eles fizeram em 3 hotéis, e a cidade, o centro ali, a cidade toda envolvida. Então, pegaram até a Casa de São Paulo, era no estacionamento. Eles alugaram estacionamento, montaram toda a estrutura da Casa de São Paulo, que assim, foi um momento, né, em que a gente corria para lá, encontrava os brasileiros, encontrava os estrangeiros que tinham interesse em conhecer a gente, né? Tinha a Casa do Rio Grande do Sul, óbvio, que fez um churrasco maravilhoso, assim, de encantar. Teve também a Casa de Minas. Então, tinham essas ativações que a gente ia, né? Tinha alguns shows, eu consegui entrar no show da Alanis Morissette, fiquei aqui no palco, assim, fiquei realmente encantada. Foi uma guerra para entrar, porque todo mundo que estava no evento podia entrar, né? Que tinha uma determinado crachá. E era muita gente, vocês imaginam, né? Mas consegui, fiquei assim, cara a cara com ela, foi muito bom. Outros shows que tinham. Tem uma rua que é muito burburinho lá, que é a Sixth Street, que tem várias casas de espetáculo, tem aquelas músicas country, e ali também era interessante, porque a gente se relacionava com outras pessoas, né? E aí, voltando ao South by Southwest, né? O evento como um todo, né? Pensando nas palestras. Eu tenho que confessar que eu diria que talvez esse é o primeiro evento que eu assisto palestra. Todos os eventos que eu vou, normalmente, são networking. E acaba que alguns, quando eu vou muito, acaba esgotando ali, vamos dizer assim, um sumo de networking, né? Esse foi feito networking, mas o consumo de informação, ele foi muito bom. Porque, apesar também, eu sou viciada em tecnologia, eu passo o dia consumindo, como eu disse, eu sou curiosa, eu consumo o que eu posso pela internet, o que eu posso pela televisão, o que eu posso em tudo quanto é de lugar, eu estou consumindo. Eu consumo, eu leio, faço tudo, né? Mas, vamos dizer assim,
eu entendi que as palestras que foram dadas pelos keynotes, né, e presencialmente, e aquela reflexão ali, olho no olho, imediata, ela traz um sentimento diferente, né? Então, o evento, como lida de tecnologia, de indústria criativa, ele acabou sendo dividido. No primeiro dia, eu apanhei para me entender qual era o melhor lugar, e depois eu entendi que o Hilton, pelo menos esse ano, era o lugar onde tinham as palestras que mais me interessavam. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncio. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Para tudo que você quer ser, seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O Brasil possui uma encantadora produção de vinhos que merece ser descoberta. Pensando nisso, fomos até a Serra Gaúcha com o propósito de explorar novas vinícolas e criar rótulos próprios em edições limitadas, sempre pensando na importante relação preço-qualidade. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e desfrutar do melhor dos vinhos nacionais. Entregamos em todo o Brasil. Confira nosso site